E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Ó, hoje, dia 21 de junho, é o dia do meu aniversário. Eu estou fazendo 36 anos e eu acho que era muito importante o dia perfeito para eu fazer um comunicado para vocês que vai ser encarado de uma forma meio maluca, assim, né? Mas eu precisava contar isso para vocês, eu preciso tirar isso do meu peito. Eu realmente preciso sair do armário para vocês. Para mim, eu não consigo mais levar a vida da mesma forma como eu levava antigamente, sem contar isso para vocês antes, porque talvez isso muda um pouco a visão que vocês vão ter. E isso é ótimo, na verdade. O que acontece? Eu vou tentar não cortar muito esse vídeo, exatamente para vocês entenderem todo o processo e por que às vezes eu faço o que eu faço. Eu acho que vai ficar muito nítido e vai dar para entender no final. O que acontece? Um ano atrás, mais ou menos, eu tive uma notícia que ia mudar um pouco os rumos de como é que eu encarava muito a criação de conteúdo e até grandes aspectos da minha vida. Que eu pensei, que eu falei assim, eu não posso contar isso para ninguém, porque eu vou ser muito mal interpretado, o pessoal não vai, eu não sei se eu vou receber talvez o apoio que eu precise receber, ou não apoio no sentido de ajuda, mas no sentido de entendimento, ou até o hate que isso podia gerar, né? Porque vocês sabem que na internet é a terra de ninguém, e isso é uma coisa que acontece bastante. As pessoas acabam se silenciando de algum sentimento, alguma coisa, justamente por causa do que o pessoal vai achar sobre isso. Mas eu acho que talvez seja o momento perfeito para a gente começar a debater um assunto muito importante. Seguinte, eu comecei a fazer terapia em determinado ponto, né? Porque eu nunca fui muito crente em terapia, mas acabou que eu fui para terapia para entender mais sobre mim, porque eu tinha algumas coisas que eu precisava debater com alguém para não pensar se eu era maluco, se eu estava tendo sei lá, um ataque, alguma coisa, porque tinha algumas coisas aqui que estavam fritando demais, eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. Desde pequeno, né? Vocês sabem que eu sou nerdola e tal. E eu sempre tive muitos problemas para comunicar algumas coisas, mas não pelo sentido de falha de comunicação, mas pelo motivo de eu acho que ninguém ia entender direito o que eu estava querendo dizer, né? Até porque a gente sabe que antigamente a terapia era na base da paulada, né? Não que foi o meu caso, mas o que eu estou falando é o que normalmente acontecia com as pessoas. O que aconteceu? Eu entrei na terapia e comecei a fazer alguns avanços e tal. Eu tenho muitas esquisitices, muitas coisas que são muito complexas no meu dia a dia. Por exemplo, eu tenho muitos problemas com as pessoas que eu não consigo quebrar uma regra. Mas não é porque eu tô quebrando uma regra e determinado ponto de... tipo assim, é porque na minha cabeça não faz sentido quebrar uma regra, porque ela tem diversas arborescências de coisas que isso vai gerar lá na frente, como se fosse um efeito borboleta, se é que a gente pode dizer assim. E eu fui fazer na terapia e chegou um determinado ponto que eu não estava sentindo o avanço da coisa. Eu estava sentindo que tinha um problema, parecia que tinha eu estava procurando uma parede assim e tinha um vão secreto que eu tinha que abrir para pensar alguma coisa que podia ir além, resolver um determinado tipo de problema. E foi aí que eu descobri uma coisa. Antes de falar o que é essa coisa, deixa eu só explicar o que isso acarretou ou como é que isso pode ser interpretado até no que vocês conhecem de mim, que é o meu trabalho. Vocês já perceberam que eu não consigo ficar num tema só? Vocês já perceberam que eu não consigo levar os vídeos de uma forma muito simples? Vocês já perceberam que eu não consigo fazer da forma mais fácil, fazer por fazer? Sinceramente, eu podia ter ganhado muito dinheiro, feito muita coisa, feito muita fama, não sei o que, se eu dobrasse porque o pessoal quer que eu dobre. Eu podia fazer bobagem, ficar fazendo coisinha aqui e ali, e não tô falando que o conteúdo das pessoas é bobagem, o meu é o superior, não é questão disso, mas a questão é de, se eu não acredito naquilo que eu tô fazendo, eu não consigo fazer, eu não consigo levantar da cama para fazer. Então, eu já tô no YouTube, já tem bastante tempo trabalhando com criação de conteúdo e fui aprendendo isso durante a vida, né? Nos últimos tempos, inclusive, o pessoal notou que meus vídeos estavam assim, nossa, mas o Renato tá meio filosófico, o que tá acontecendo? Ah, o canal já foi melhor. Ah, mas isso aqui, ó, tá mudando tudo, o Renato tá mudando o negócio todo, ele não aguenta fazer um negócio só. Oh, tá escrevendo com inteligência artificial.
Isso tudo foi me pegando porque é exatamente por isso que eu acho que eu preciso falar isso com vocês. E por que eu tô falando isso aqui agora, aproveitando o dia do meu aniversário? Porque recentemente eu vi que o Whindersson Nunes ele compartilhou o diagnóstico que ele teve de superdotação. E eu pensei, eu tô pensando em fazer isso, eu não tô falando isso porque, tipo assim, vou postar agora porque vou pegar a trend do Whindersson Nunes e tal. Eu pensei em nem fazer isso justamente por causa disso, do que eu achei que as pessoas iam achar. Mas eu pensei que, bom, agora que ele levantou esse ponto para tanta gente, que o alcance dele é tão gigantesco, talvez seja a minha hora de trazer os meus 2 centavos aqui para falar sobre o assunto, que é um assunto bem novo e que me preocupa muito de como que as pessoas vão interpretar. Até porque é o jeito que eu acho que as pessoas... É o grande perigo de por que eu não achava que eu devia falar algo sobre isso. Mas ao mesmo tempo eu fiquei naquela ânsia de querer falar alguma coisa sobre isso, porque talvez isso também vai ajudar muitas pessoas. E isso para mim faz muita diferença. Apesar do tanto de hate ou de coisa que o pessoal pode falar sobre isso. Então, saindo do armário, eu tenho superdotação. Eu sou superdotado. A primeira coisa que eu sempre falo isso, é difícil falar isso em voz alta, sabe por quê? Porque primeiro todo mundo fica pensando assim, beleza, agora ele acha que é o superdotado, inteligentão e não sei o quê. Mas não, o que é a superdotação? É muito diferente do que o pessoal acha de verdade. Na verdade, vamos dizer que é um dom e uma maldição ao mesmo tempo. Por quê? É um dom, realmente você tem uma capacidade cognitiva, intelectual, de debate, um senso crítico mais avançado, porém, se você não está no ambiente certo para que isso aconteça, vai ser que nem a caça às bruxas lá no século tal da Inquisição, porque se a pessoa fala de uma coisa diferente que as outras não sabem, normalmente ela vai ser julgada. Ou seja, o prego que está destacando, ele vai levar martelada. O que é a superdotação? É uma diferença física mesmo no cérebro, no desenvolvimento do cérebro, em que mais áreas são feitas as conexões. Então é como se a gente tivesse como é que eu vou dizer? É como se fosse uma raiz de uma árvore. Só que a raiz da árvore do cérebro da superdotação, ele é mais enraizado. Ele faz conexões diferentes. Vocês já perceberam que os meus vídeos, isso não é porque eu quero, é porque vocês já viram que eu saio da Segunda Guerra Mundial e vou para falar de alface? É porque eu consigo ver, ou as pessoas com esse cérebro conseguem ver mudanças e como é que eu falo? Conexões diferentemente do que uma pessoa com cérebro normal consegue ver. Aí por isso que é muito difícil falar sobre isso, porque você pensa assim, lá, tá se achando, porque ele tem um negócio diferente. Pois é, mas o problema é, quanto mais conexões, mais a gente sente as coisas. Então, tanto pro bem quanto pro mal. Um comentário, por exemplo, na internet que podia ser uma coisa boba, que todo mundo fala assim, deixa isso pra lá, me deixa uma semana derrotado, me deixa detonado. Um jeito que a gente fala com a pessoa, por exemplo, e essa pessoa entende diferente, isso me deixa baqueado, eu não consigo, eu paro a minha vida porque eu fico, o que será que essa pessoa achou, o que ela pode ter interpretado, então isso é ruim. O cérebro da superdotação, ele é muito bom para algumas coisas, mas a gente é um assunto meio tabu, e fica parecendo, né? Porque, sinceramente, gente, olha eu falando isso aqui na internet. Agora eu sou branco, tenho uma condição legal e sou superdotado. Como é que eu vou explicar isso para as pessoas e vou receber o mesmo carinho de que outras pessoas poderiam receber? É um pouco difícil falar sobre isso, porque fica parecendo que eu estou contando vantagem. Mas eu acho que é importante a gente falar agora sobre o que vai ser muito falado daqui para frente, porque a superdotação vai ser tratada como o novo, vamos dizer assim, o novo TDAH, o novo autismo, nova coisa, porque muitas pessoas vão ver os traços disso e vão começar a se identificar e muitas das vezes não vão procurar ajuda sobre o que elas realmente podem ou não podem ter. Então, por que eu estou falando isso? Isso para mim, primeiro a mim é uma terapia, explicar isso para vocês. Mas em segundo lugar, se você realmente acha que você tem alguma coisa, se você está sentindo um pouco diferente, se você tiver condição, porque também não é uma coisa barata, faça uma avaliação psicológica.
Procure ajuda, leia livros, não fique só achando o que você vê na internet e identificando como se fosse um teste de BuzzFeed, porque isso não ajuda você. Isso só pode colocar, por exemplo, um remédio errado na ferida que você tem. Você pode... Tem muitas pessoas que têm autismo, tem TDAH, tem bipolaridade, tem diversas condições. Só que ao mesmo tempo que a informação ela traz para as pessoas a luz, ela também traz a dúvida. E quando essa dúvida fica muito grande, as pessoas tentam se apegar em qualquer coisa para fazer parte de núcleos. Eu não estou falando isso porque eu quero fazer parte do núcleo da superdotação. Eu estou falando isso porque eu vendo de fora, eu já consigo ver que isso vai virar um grande caos daqui para frente, se não for tratado do jeito certo. Então, se você tem alguma condição, se você tem alguma dúvida, procure alguma coisa para você entender realmente sobre aquilo. E mais do que tudo, procure bons profissionais, porque tem profissionais de todos os tipos, todos os gabaritos. Alguns profissionais são bons, alguns profissionais nem tanto assim. Não acredite em tudo aquilo que você vê na internet e nem acredite em tudo aquilo que uma pessoa só diz para você. As fontes são diversas e a gente pode consultar várias delas, que é o mais correto e o mais lógico a ser feito. Então, eu falo com todas as letras. Eu tenho superdotação, mas eu não sou o menino maluco e genial do Luciano Huck que faz conta de cabeça. Superdotação não é isso. Superdotação é um cérebro que funciona de uma forma diferente, que realmente tem várias características, e depois eu posso voltar e falar um pouco delas para vocês, mas assim, não é o foco. Eu não quero trazer isso como foco pro meu conteúdo. O meu conteúdo sou eu, né? São as coisas que eu falo. Mas talvez isso aqui para mim foi importante até porque eu acho que o momento merece isso. Se você então tem alguma coisa assim ou quer saber mais sobre isso, põe aqui nos comentários que vou respondendo para vocês algumas coisas aí que possa ajudar alguém, né? Porque o intuito disso é ajudar alguém. E que bom que mais pessoas estão se identificando, mais pessoas estão se entendendo, porque isso com certeza faz muita diferença na vida das pessoas. Porque imagina você conseguir viver sabendo qual que é o seu manual de instruções. Isso é a coisa que é mais legal. E pronto, nossa, falei sério demais, Babarelando, não aguento mais. Agora eu vou ter que fingir que eu sou o bobo alegre de novo. Que é muito melhor. Ficou ruim? Gente, a menina tá minando.